Boa tarde a todos, eu sou o Matheus, atualmente eu sou tutorando da Paty, no Leges. Primeiro eu vou começar pedindo desculpas porque o som da rua e do prédio às vezes pode atrapalhar, mas qualquer coisa vocês podem perguntar se algum conceito, alguma fala não deu para ouvir tão bem. Eu vou apresentar a pesquisa que a gente fez enquanto grupo na matéria de etologia, no primeiro semestre da graduação, sobre a orientação da Emily, que foi nossa monitora maravilhosa, e também com os cuidados incríveis da Paty. Nosso trabalho foi sobre a hegemonia do patriarcado, numa perspectiva etológica, e outros sistemas sociais contemporâneos. Ou seja, a gente tinha como mote inicial considerar a hegemonia do patriarcado na espécie humana e uma pesquisa, uma busca por compreensão de possíveis raízes etológicas ou explicações etológicas para esse fenômeno. Então, tínhamos como considerações iniciais a existência de sistemas outros a esse patriarcado hegemônico, de um tempo em que as mulheres também estavam nessas posições de autoridade e de constituição de governo das sociedades, e compreender que isso é uma possibilidade. E a gente queria entender por que essa situação mudou ao longo do tempo e se havia, de fato, uma explicação natural e consistente para esse fenômeno. Para isso, fizemos uma revisão da literatura partindo de três principais autores: a Smuts, a Hardy e o estudo do Koenig e do Boris, para pensar essa dinâmica. Eu vou passar por cada um deles e apresentar um pouco dos insights que nós tivemos com essa leitura. O trabalho da Smuts é um trabalho muito primoroso, em que ela vai pegando parte por parte possíveis explicações para a existência da hegemonia do patriarcado na raça humana, trazendo dados que podem ter sido herdados a partir da nossa história evolutiva, mas que não são em nenhum momento, e isso ela deixa muito claro, definitivos ou pontos comuns dessa pesquisa. E o trabalho da Smuts, ela se constitui a partir de uma consideração de que as alianças entre os machos e o controle masculino sobre os recursos interagiram nesse feedback positivo ao longo da evolução humana. Ou seja, considerações já existentes em outros grupos de primatas tiveram condições muito particulares e primorosas até para que o patriarcado se estabelecesse de forma mais hegemônica, infelizmente, entre nós humanos. A partir dessas considerações que a Smuts traz no texto dela, a gente consegue entender um pouco o estudo que a Hardy faz no seu livro Mãe Natureza, uma visão feminina da evolução. Um capítulo que nós lemos traz como análise de conjuntura e do cenário uma reflexão sobre por que a preferência parental se dá em muitas sociedades a partir do privilégio masculino em detrimento das filhas mulheres. A gente pode trazer, por exemplo, a lei do filho único na China, no qual há um grande morticídio das mulheres que nascem, também na Índia. São países nos quais as culturas determinam a transferência das filhas para as famílias dos maridos. E nesses casos, há uma aversão tão grande que muitas vezes as próprias mães, as próprias famílias, cometem um aborto ou um neonaticídio de fetos femininos. Então a gente percebe que essa estrutura de opressão vai se perpetuando já desde os primeiros momentos de vida. E o estudo do Koenig e do Boris traz como reflexão aspectos da filopatria masculina que são predominantes nos humanos modernos a partir do estudo comparado com fenômenos existentes nos chimpanzés. Eles apontam que o padrão de dispersão dos sexos em outros gêneros de macacos, como orangotangos, gorilas e gibões, é flexível. Ou seja, a gente não pode pensar que a filopatria masculina é algo causal nesse sentido e impossível de ser pensado de outra forma. E ele evidenciou, inclusive, que esses padrões mais flexíveis se dão nos humanos, evidenciando que essa filopatria estritamente masculina, do gênero Pan, é uma possibilidade muito improvável de ser considerada em direção aos primeiros hominídeos, né, do gênero Homo.
A partir dessa pesquisa da literatura, desses estudos que nós fomos fazendo, a gente distinguiu alguns critérios de classificação das comunidades. Então, nós temos o patriarcado, que é esse regime no qual a sociedade se centra na figura do homem, do patriarca, do líder do grupo, e, em contraposição, temos as sociedades matriarcais, que são centradas na figura do matriarca, da matriarca, que delega tarefas e garante essa sobrevivência do grupo. Também distinguimos a matrilinearidade e a patrilinearidade. Qual que é a diferença desses dois conceitos? A diferença com o patriarcado. O patriarcado é o sistema. A matrilinearidade é o modo pelo qual esse sistema pode ser reproduzido. Então, se temos uma sociedade no qual a mãe, a figura feminina, é a figura mais forte, nós vamos ter também um sistema de matrilinearidade. Não necessariamente, não é uma coisa causal, mas podemos ter um sistema de matrilinearidade no qual a descendência da linhagem é feita por meio da família materna. Ou seja, a mulher permanece junto do seu grupo, mesmo depois de arranjar um parceiro. E é o homem que abandona o seu laço familiar e passa a conviver com a família da parceira. A gente pode pensar no modelo da sociedade indiana, né, que é patrilinear, ao contrário. Então, é como se o homem saísse da casa e fosse conviver com a família da sua futura esposa. E o grupo social feminino foi uma classificação que nós fizemos dentro do âmbito do trabalho para poder pensar grupos que estão inseridos na dinâmica do patriarcado, mas que já constituem uma forma ou outra de analisar suas próprias relações, colocando a figura da mulher no centro. Considerando esses critérios de classificação, a gente estudou 5 comunidades. A comunidade de Umoja, no Quênia, que é uma comunidade super recente, fundada na década de 90, que se constituiu justamente em contraposição à violência que as mulheres sofriam naquela comunidade para proteger os seus próprios costumes em contraposição à cultura local. Então, o Umoja é uma comunidade matrilinear e matrilocal, que inclusive gestou e possibilitou a existência de outras comunidades naquela região do Quênia. Além da comunidade de Umoja, a gente também estudou a comunidade de Mosul, que é uma comunidade nas províncias chinesas de Hunan e Sichuan, no qual quem carrega o nome da família e quem cuida das economias domésticas é a figura feminina. E em Minangkabau, na Indonésia, a gente também tem essa presença da matrilinearidade, da herança transmitida de mãe para filha. O interessante dessas duas comunidades é que elas já têm um longo tempo de percorrido de história. Não só comunidades recentes, mostrando que, apesar de toda a hegemonia do patriarcado, esses outros modelos ainda conseguiram permanecer. E no Brasil, nós estudamos tanto a Noiva do Cordeiro, que foi uma comunidade que nasceu a partir da resistência de uma senhora, que é Maria Senhorinha, em 1891, que começou um povoado em Minas Gerais, a partir do contato com essas outras mulheres, em contraposição ao domínio masculino na região. Então, já uma sociedade matriarcal matrilinear. E também o grupo social feminino, que são as quebradeiras de coco babaçu, que ainda não constituíram uma sociedade, no sentido de um grupo social com uma estrutura social definida em contraposição ao patriarcado, mas que já são um grupo social de trabalho, que já tem uma outra organização interna que permite essa outra percepção. Em síntese, o que a gente descobriu com essa pesquisa? Que qualquer tipo de análise que deixe de lado a perspectiva biológica, a perspectiva etológica da situação do patriarcado é uma análise que pode acabar se empobrecendo. A gente percebe que muito do feminismo clássico, da sociologia clássica a partir do tema, trata com muita ênfase a percepção de que o patriarcado é uma construção social. E, de fato, eles não estão errados. Só que muitas vezes fazem isso em detrimento da pesquisa biológica, da base etológica, sem necessidade, porque as próprias pesquisas estão trazendo a evidência de que o patriarcado, embora tenham essas bases etológicas que podem ser trazidas de alguma forma a partir da nossa herança comum com os primatas, não é de nenhuma forma uma coisa congelada no nosso sistema social. E aí eu trago para encerrar essa exposição a frase da Hardy, que fala que sim, as raízes do patriarcado estão de fato expostas no nosso passado pré-humano, mas muitas das suas formas refletem unicamente comportamentos humanos. E como todo comportamento, também pode ser alterado. É isso.
Francisco, parabéns pela apresentação. Realmente, inclusive, era uma das apresentações que eu estava esperando bastante. É uma pergunta, na verdade, mais uma dúvida minha, porque eu desconheço a literatura, desconheço também o tema, mas é muito interessante. Eu poderia considerar, por exemplo, conventos e etc., como uma situação de matriarcado, embora elas não tenham filhas, etc., mas há uma organização feminina. E outra, não sei se você já viu a história, a Grécia, ela tinha locais, ilhas que a população era basicamente feminina, né? Por exemplo, a mais famosa, a Ilha de Lesbos, né? Se isso também você fez algum tipo de pesquisa nisso? Enfim, é muito mais curiosidade, viu? Desculpa. É engraçado você falar a questão do convento, porque eu fui seminarista. Então eu vou te contar da minha experiência pessoal, assim, da relação. Porque eu acho que não, a gente não pesquisou em relação às instituições sociais modernas em si. Mas pensar o convento como um matriarcado é esconder, exatamente como a Amy falou, a origem na qual ele se sustenta, que é um regime patriarcal, que é a instituição eclesiástica. Então, embora dentro do convento há, assim, uma organização feminina, assim, uma relação em que elas têm, de certa forma, alguma autoridade, historicamente, as organizações femininas sempre nascem subordinadas a uma organização masculina. É sempre um braço. Então, a abadesa pode até ter algum tipo de autoridade dentro do convento, mas ela sempre responde, ultimamente, ao superior da congregação religiosa masculina e, em última instância, ao Deus patriarcal da Santíssima Trindade. Então, mantém esse histórico de opressão, então eu acho que o convento, embora alguns conventos sejam muito revolucionários, com esses prédios maravilhosos, eles ainda não têm esse sistema de matriarcado definido enquanto instituição social. E das experiências gregas e das outras comunidades, a gente não chegou a pesquisar, até porque, apesar do que parece, tem muita pouca coisa sobre esse tema. Então, assim, a gente tem essas experiências, tem coisas interessantes, mas poucos estudos que de fato aprofundem e façam essa correlação. E foi muito impressionante, porque a opressão na cidade de tal forma que há um apagamento da própria pesquisa sobre isso. A gente não pensa muito, né? Já está dado. Ah, não, a sociedade é assim. Mas quem disse que é assim? Quem colocou isso como fonte, né? Em algum momento. Então, eu acho que é importante pensar. Olha, a gente tem experiência aqui, tem experiência lá. A primeira parte do nosso trabalho é só uma reflexão sobre a figura da deusa mãe, sobre as Amazonas, sobre toda uma questão. Mas a gente sempre olha como se fosse uma coisa mítica. E não é um mito, tipo, aconteceu de fato, tem registro disso, mas a gente não traz isso para o debate. É muito interessante ver como isso vai se dando também na reprodução do discurso acadêmico, né?